Salmos 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Bem forte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com a permissão dos irmãos, eu estou suspendendo hoje, o final da série sobre o Salmo 23, que eu comecei uma semana imediatamente antes da minha viagem. Mas eu me comprometi, sobretudo com Deus, de que eu precisaria trazer uma mensagem sobre essas questões que eu acabei de levantar e que estão absolutamente na hora. Quando eu vejo, por exemplo, a terceira idade nossa reunida ontem com tanta alegria, eu vejo a coragem, o entusiasmo daqueles homens, daquelas mulheres, eu louvo a Deus por aquelas vidas preciosas, de gente que está desintocada. Vamos tirar da toca, vamos sair da toca, em nome de Jesus. Quando eu olho para a igreja, e às vezes recebo alguns conselhos de alguns irmãos e irmãs, que mostram para mim a hora que estamos vivendo e que precisamos alongar as nossas tendas, precisamos expandir, aproveitar mais o salão que temos lá embaixo para ter pessoas. Quando eu olho para essa hora toda, e quando eu vejo a diminuição, graças a Deus, até acentuada, não se vê mais falar quase, graças a Deus, ainda que aconteça ainda, mas graças a Deus quase nada sobre a pandemia, sobre mortes, graças a Deus, é final de pandemia. É final de pandemia. Alguns irmãos passaram por ela, venceram, é final de pandemia. Louvado seja Deus. Portanto, nunca foi mais urgente falar para a igreja, e eu estou falando talvez nem tanto para você que está aqui, mas para você que está em casa, da importância de voltarmos. Depois de tudo que eu falar aqui, isso aqui vai se transformar num livro, que eu já fui aconselhado a fazê-lo, depois disso tudo, a opção é sua, porque a gente não pode obrigar ninguém a ser crente, e tudo isso é falado com muito amor, com muito carinho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Minha mãe nos fazia repetir esse mesmo versículo praticamente todo dia. Praticamente todo dia. E quando chegava domingo, de manhã não, que era mais fácil, a gente acordava e ia mesmo. Mas à noite tinha um desenho animado que eu gostava de ver, começava exatamente 6 horas da tarde. E os meus vizinhos, eu era um garotinho, tudo com televisão ligada para ver o desenho. A gente ligava, eu ligava, mas não dava para ver nem o começo. Por quê? Porque minha mãe vinha lá de dentro, gritando como ela só. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, desliga isso aí, vem se arrumar, porque está na hora de ir para a casa do Senhor. E era mais fácil, como eu disse aqui quinta-feira, alguém faltar ao seu local de trabalho do que faltar à igreja. Faltar à igreja só por necessidade muito grande. Alegrei-me quando me disseram. Chegou a hora de falar sobre isso, porque houve tempo da gente consolar, houve o tempo da gente confortar muito, orar muito, e continua sendo esse tempo, mas há um tempo de falar para o povo que chegou a hora de desintocar. Chegou a hora de vir, de ser igreja. Por isso, esta mensagem é parte de um compromisso evangélico que nós estamos fazendo em todo esse Brasil. A igreja online é antibíblica. Ela fere, que você vai ver, todos os princípios bíblicos. Por isso, que em Hebreus capítulo 10, verso 25, meus queridos aí do Data Show, escuta o que eu vou falar. Eu vou precisar muito de vocês hoje. Eu sei que eu preciso sempre, mas hoje eu vou botar tanto texto bíblico que eu quero vacinar a minha igreja. Então eu preciso muito que vocês sejam, tá bom?
Eu não preciso nem falar isso, que vocês já têm sido, mas é só para ficarem cada vez mais espertos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe a congregação de congregar, a palavra é essa mesmo, deixar de congregar, de estar juntos. Por quê? Porque a hora da volta de Jesus está chegando. Então vocês têm que estar juntos para admoestar uns aos outros quanto a esta grande verdade. Quanto a essa grande verdade. Não é isso? Achávamos, e achamos por um período grande, que canal de igreja, link, seria uma bênção. E eu me lembro que a gente falava muito isso. Olha, para quem não é crente, isso é uma bênção. Para quem não é crente, está sendo muito bom. Conclusão, hoje, final de pandemia, não foi bênção nem para o crente, nem para o não crente. Por quê? Porque os não crentes gostam, mas eles gostam de R.R. Soares. Desculpe citar nomes assim, é um pregador, é um pastor, mas nós temos nossas diferenças, é um homem de Deus. Ali tem tantos outros que o povo simplesmente vê e diz que foi muito abençoado, mas que não faz nenhum compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Sim, achávamos que seria uma bênção para o Brasil, e não está sendo. Não está sendo. Quero lhes falar sobre os prejuízos. Você que está me acompanhando, irmão querido, em casa, sobre os prejuízos de uma igreja online. Não desliga nem troca de canal. Fica aí, tá? Que é para o teu bem. É o seu pastor, está com um cajado na mão, tentando puxar você da beira do precipício. Fazendo um esforço não para tirar você do precipício para o qual você está indo. Quais são os prejuízos de uma igreja online? Ou a pretensa igreja online, porque ela de fato não existe e nem nunca vai existir. Não existe isso, porque a igreja é em si mesmo um corpo. Mas a primeira coisa que eu digo é que a pretensa igreja online tira dos crentes isso aí que eu acabei de falar. A primeira coisa, a ideia de corpo. E faz nascer o que eu chamei aqui numa mensagem dessa há pouco tempo de narcisismo evangélico. O que é o narcisismo evangélico? É quando as pessoas, como Narciso, era um menino da mitologia, que se encantou com ele mesmo, que se bastava a si mesmo. Por isso ele não precisava mais de ninguém. A única pessoa que Narciso ainda se apaixonou a não ser ele, foi a sombra dele, foi o reflexo dele na água. E ele achou que fosse uma moça linda e ficou esperando até que aquela moça saísse da água um dia para ele casar, porque ninguém mais servia para ele. Tudo que ele precisava estava ali, nele mesmo. Sim, a igreja online, ou a pretensa, tira de nós a ardente bênção de ser corpo. Em Salmos 42, verso 4, nós vemos outro suspirar da alma do salmista. Olha lá, é isso aí. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão para a igreja, para a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Multidão em festa. O salmista está lembrando do tempo em que ia com muita gente para a igreja, que se reunia para ir para a igreja, que se juntava e era multidão em festa, em alegria espiritual, que não dependia das alegrias efêmeras do mundo, alegrias do Senhor, alegrias que faziam a gente ir para a igreja mesmo com muita alegria. Nem sempre íamos juntos, né? Assim como ele fala aí, eu juntava com todo o povo, mas algumas vezes a gente fazia isso. Eu, no meu primeiro pastorado, foram apenas 9 meses lá em Vitória, eu era um menino de 26 anos. Eu me lembro que era roça, e tinha assim, os morros, e eu estudava aqui no seminário do Rio, né, morava aqui também, estudava no seminário do Rio, eu ficava aqui,
terça, quarta e quinta, 3 dias de aulas. Então eu estava de manhã e de noite para poder, sexta-feira, viajar para Vitória, onde passava lá, chegava de manhã cedo em Vitória, entrava em casa e já ia trabalhar fazendo visitas. E toda sexta que eu chegava, nós tínhamos um culto à noite. Naquele tempo eu chegava de manhã, nem dormia, ia para a rua, depois dormia um pouquinho depois do almoço, à noite o culto. E eu ia passando nos morros, o Morro do Matadouro, o Morro do Meio e o Morro do Pedestal. Eu ia passando aqueles morros gritando, vamos embora, gente! E vinha todo mundo atrás de mim. Era uma coisa extraordinária. E o mais legal disso tudo é que você sabe o quanto eu sou um pouco guloso. Sempre vinha alguém trazendo um pedaço de pão, uma cocada. Tinha um irmão Josias. Josias fazia uma rapadura, que era uma bênção. E a gente ia subindo para o culto. Aqui mesmo, eu sei que tem gente aqui que lembra do tempo em que a gente enchia os caminhões para ir para culto. Né? Todo mundo em cima do caminhão. Não é o fato do caminhão, não é o fato de chamar, é o fato de ir com alegria à casa de Deus. As pessoas iam e isso era festa. Festa. Muita festa. Você quer saber a base? Porque nós somos corpo? Então, por gentileza, abra comigo, e os irmãos ponham lá, 1 Coríntios capítulo 12, versos de 12 a 25, a gente vai encontrar a base bíblica porque nós nos chamamos de corpo, porque não podemos ser individualistas, porque não podemos ser só nós. E tem mais, corpo é corpo, só tem um corpo, corpo de Cristo. É por isso que algum tempo atrás eu pedi que os nossos diáconos tirassem o nome de corpo diaconal, ministério diaconal, porque não pode ter um corpo dentro do outro. A igreja é o corpo. Os ministérios são outras coisas. E não substitui o corpo. Ministério nenhum substitui o corpo, que é a igreja. Então aí diz, olha lá, vamos ver. Porque assim, Paulo está orientando a igreja de Corinto. Como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, Espírito Santo, né? Está com letra maiúscula, todos nós fomos batizados em um corpo. Entramos para o mesmo corpo, a igreja. Fomos batizados para estar na igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o corpo? É mesmo, né? Mas não é isso tudo aqui um olho só? Esquisitíssimo. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres, eles não têm necessidade de tanta honra. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Amém. Nesses versos que a gente acabou de ler agora, que estamos estudando, eu te pergunto, você vê neles algum vestígio de solidão? De ser sozinho como igreja? O tempo todo chamando de corpo, o tempo todo chamando que cada um tem a sua importância, o tempo todo dizendo que Deus deu a uma coisa, outra coisa a outro, o tempo todo mostrando a importância de cada um, e aqueles que a gente acha
de menos importância, é aí mesmo que Deus honra. E é isso, irmãos, que eu acho que o apóstolo Paulo queria dizer, é que quando chegarmos no céu, nós vamos ficar surpresos ao ver alguns irmãos que a gente reputava como quase nada, porque não fazia nada, mas pela sua fidelidade, pelo seu companheirismo, muitas vezes estarão com mais honra do que gente bonita no altar a vida inteira. Por isso, o texto está mostrando claramente, dependemos um dos outros, dependemos um dos outros para viver. Amém? Diz para alguém que está do teu lado aí, eu dependo de você. E você depende de mim. E é por isso que nós somos um corpo. Bota aí, minha gente. Atos capítulo 2, 42 a 47. Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não existe corpo se não houver isso. Comunhão, partir do pão, doutrina, ensinamento sólido. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia poder no meio da igreja. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. É uma comunidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É ação social. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Ninguém deixava de vir à igreja. Diariamente no templo, isso já foi levado muito a sério lá na igreja primitiva. Partiam pão de casa em casa, e aí já não é ceia. Pão de cada em casa significa visita, companheirismo. Não é assim? Quando a gente pastor, ou quando outro irmão vai na casa de alguém, sempre tem um bolo, sempre tem um pedaço de pão. Isso aí, a primeira parte diz na doutrina, o partir do pão, falando de ceia do Senhor. Aqui é de confraternização, é de companheirismo. Unânimes no templo. Partiam pão de cada em casa. E aí tomavam suas refeições, com alegria e singeleza de coração. Isso é corpo. Isso é corpo de Cristo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava no Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. O povo ficava impressionado, e a consequência dessa igreja viver assim era o crescimento. Cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A maneira da igreja viver como corpo ensejava o crescimento. Como é que você pode ser um corpo, visitar pessoas, estar com pessoas, orar com pessoas, se você está dentro da sua casa enclausurado? Você vai perdendo a comunhão. A igreja, como corpo de Cristo, é lugar de estarem juntos, de trabalhar juntos, todos trabalhando juntos, caminhando juntos. Não se pode fazer isso separado. Diga para os seus filhos a importância que eles precisam estar na igreja, como corpo de Cristo que é. Diga aos seus netos, mostra a importância de vir. Não se cale quando ele quiser ficar o domingo de manhã dormindo na hora do culto, ou na hora da escola bíblica, na hora do estudo. Não se cale. Mostra a verdade. É lugar de trabalharmos juntos. Abra aí em Filipenses 4, 1 a 3. Filipenses 4, 1 a 3. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor. Está falando para a igreja. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo aqui, olha, como é o nome das mulheres lá? Bota dizendo que eu esqueci. Evódia e Sintique. Converse com elas para que elas pensem a mesma coisa. Essas duas mulheres estavam brigando dentro da igreja, quase saindo no tapa. Mas eram duas líderes. E não tinha bobeira não, concordo ou discordo. Aí Paulo escreve, diz assim, olha, vai lá,
Fala para elas pensarem a mesma coisa. Às vezes elas entram num acordo. Ajude-as a entrar num acordo. Como é que isso pode ser feito se nós não vivemos em comunhão? Sim, igreja é lugar de trabalhar muito, de acertar, de errar. Igreja é lugar da gente concordar e discordar, com fidelidade, com amor, com companheirismo e com sinceridade. Mas isso é uma igreja. Como é que se pode fazer isso de longe? A igreja, como corpo de Cristo, é lugar de exercer disciplina para abençoar. Em Mateus 18, 17, capítulo 18 de Mateus, verso 17, o que diz lá? E se ele, a pessoa que estiver em pecado, não os atender, diz-o à igreja, quer dizer, não é para você sozinho não, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. A igreja tem compromisso de disciplinar por amor. A igreja tem compromisso de ajudar as pessoas em amor. A igreja é o lugar onde as pessoas ouvem o que está certo, o que está errado, o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado. Nós não podemos alimentar o medo de dizer às pessoas as coisas que precisam ser ditas, porque é a igreja que precisa corrigir, que precisa orientar. Se alguém disser o que a igreja tem com a minha vida, tem sim, senhor. Queria que você soubesse no momento que você entrou para uma igreja evangélica, sobretudo nós os batistas, você não tem só privilégio de ser batista, você tem compromisso. Você tem compromisso uns com os outros. Nós temos compromissos uns com os outros. Somos compromissados com o corpo de Cristo, que é a igreja. Gente, nada mais triste do que a sua experiência com a igreja ser apenas uma transmissão ao vivo por semana. Nada mais patético de que o seu compromisso com a igreja seja apenas uma transmissão semanal. Isso vai fazendo com que você pense cada vez menos nas pessoas, nos irmãos. Se você está em casa, se você vem pouco, você começa a pensar menos nos crentes. Você começa a não se envolver mais com a vida do irmão. E envolver-se com a vida do irmão é bíblico, é cristão, é da igreja do Senhor, é corpo de Cristo. Mas se você se afasta, você não sabe nem quem está doente, quem não está. Esses dias me perguntaram, porque eu estava falando algumas coisas aqui, como é que o senhor sabe disso tudo? Eu digo, não, eu não vou mais a todo lugar não. Não preciso mais, eu tenho uma igreja que eu levei antes preparando. Hoje tem coisas que acontecem aqui que só me perguntam, pode ser assim? Porque eu conheço todo mundo, sei o que vão fazer, eu não preciso ficar correndo atrás de tudo. O meu trabalho hoje é estar no comando do painel, mas tem todos os ministérios aqui hoje, todos foram fundados, criados, e as pessoas sabem exatamente como deve fazer, sabem exatamente o que a igreja quer, o que a igreja pensa, e hoje não preciso eu fazer tudo. Fico tranquilo enquanto o povo trabalha, mas sei de tudo. Até aquilo que você acha que eu não sei, sabe uma coisa? Eu sei. Eu sei de qualquer coisa. E tem mais. Isso me faz amar vocês cada vez mais. Porque se é uma coisa que gera amor, é a convivência. A convivência gera amor. Companheirismo gera amor. Por isso, já não é tão fácil hoje estar juntos, mas a igreja ainda é esse lugar de estarmos juntos. Porque se você não está junto, se a sua experiência com a igreja é só pela internet, então você não chega mais perto das pessoas. Você não fala mais com elas. Aquela pergunta, como vai você e a sua família? Você não faz mais e nem muito menos ouve resposta disso. Aquele famoso a paz de Jesus, a paz do Senhor, quase não se fala mais. Você não esbarra com gente nos corredores da igreja mais. Você não esbarra com as pessoas quando você anda por aqui, quando você vai no banheiro, quando você está no culto. Você não esbarra mais com ninguém. O que é que vai motivar o teu amor se você não convive mais?
Ninguém é perfeito o suficiente para alimentar o amor sem ter elementos que o alimentem. Sim, você vai deixando de ser corpo, gradativamente, e depois é terrível para voltar. Como eu disse, ninguém mais pergunta como vai. Você só pode perguntar para quem está aqui. Ninguém sabe mais quando você está chorando ou rindo, porque os pedidos de oração de muitos são feitos por WhatsApp. Você já viu algum WhatsApp derramando lágrimas? Você já viu algum Instagram derramando lágrimas? Você já viu aflição numa palavra Instagram, a não ser que a pessoa explique que está aflita? Você está entendendo o que Jesus sempre sonhou está sendo perdido? A ideia de sermos igreja corpo. Ser membro da igreja não é algo passivo, meus irmãos. É algo ativo. Esqueça, expurgue da tua vida, meu querido irmão, irmã, a ideia de que você é membro da igreja e agora pode ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Esqueça a ideia de que você é passivo porque você é membro da igreja. Eu posso ir lá, não tem gente que fala assim, eu não quero saber de trabalho, eu quero lá assistir o meu cultinho para casa. Isso não é igreja, isso é empresa. Empresa que você vai lá, faz o seu e vai para casa. Igreja é comunhão, igreja é participação, igreja é corpo, igreja é sentir alegria, igreja é sentir tristeza, igreja é rir juntos, é chorar junto, igreja é perguntar como vai e ouvir uma palavra em que você precisa tantas vezes carregar a carga de alguém e ajudar alguém a carregar a carga. Isso é igreja. Fora isso, torna-se um clube esportivo, onde vai ver os amigos, senta lá na beira da piscina, dá um cigarro aí, ô, você é meu amigo, que cada um vai para o seu lado depois. Igreja não é isso. Jesus não morreu por isso. Ele deu a vida dele e derramou o sangue dele para que fôssemos um. Como ele diz lá no capítulo 17 de João, eu dei a vida para que eles fossem um, como nós, Pai, somos um, eu em ti e tu em mim. Sim, a igreja é comunhão dos diferentes em tudo. Não tem nenhuma instituição que pode ter comunhão diferentes em tudo. Pode ser assim, uma empresa onde você discorda de uma coisa ou de outra, mas diferente em tudo? Classe social, classe intelectual, classe financeira, cor de pele, nada é problema para a igreja. É a alegria de poder chegar aqui para um irmão assim, como vai doutor Ninho, PhD em teologia. Ainda dá tempo, Ninho. E chegar para o pastor Fernando, como vai, garotão? E Tião, então? Que vai, menino? Por quê? Porque aqui dentro não tem doutores, aqui dentro não tem ricos e pobres, isso aqui é um corpo. Mas em casa você está dizendo, eu estou aqui, ó, e eu tenho uma internet que me basta para ouvir por aqui. A igreja é um corpo. Nós estamos começando discipulado, é para o corpo. Já vamos voltar às nossas casas de paz, estamos nos preparando para isso. É um corpo trabalhando. É o corpo. Por isso nunca chame a igreja de organização, porque ela não é. Ela é organismo, ela está viva. Ela palpita no coração de Deus. Ela tem a mente de Cristo. Ela está viva. Amém ou não? Vamos embora. Primeiro que eu falei, primeiro prejuízo da igreja, pretensa igreja online, que ela tira de você a ideia de culpa. Você vai morrendo em casa, espiritualmente falando, né? Você vai morrer. Não adianta, irmãos. Eu não conheço, duvido que você conheça uma única pessoa que esteja apenas em casa, vendo apenas pela internet, que vai dizer a você que a partir de então está cheio do Espírito Santo. Que consagrou a sua vida via internet. Eu conheço crentes que estão se consagrando porque estão cheios, mas do Espírito Santo. Segunda coisa, segundo prejuízo que pode haver quando a gente abandona o corpo. Por não estar com pessoas, o amor vai deixando de ser amor.
Sim. Olha aí, meus queridos, esse 1 Coríntios que eu li, verso capítulo 12, agora apenas o verso 26 e 27. 26 e 27 de 1 Coríntios 12. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu preciso ficar feliz com quem está feliz, mas me entristecer com quem está triste. Compartilhar a dor dele. E não é só porque morreu fulano, beltrano. Compartilhar o dia a dia, a preocupação, a luta. É isso. Amar é compartilhar a vida. Você, dá uma olhadinha para uma pessoa que está do teu lado, só olhar só e volta para a posição inicial. Olhou? Bem, alguns estão perto de maridos, esposa, filhos, mas talvez uns não estejam. E eu vou perguntar uma coisa. Você sabe tudo que está passando na vida dessa pessoa aí, os problemas dela? Você conhece a dor dela? Você conhece as preocupações dela? Você sabe porque tem dia que ela está com mais vontade de morrer do que viver, não é, Bené? Tem dia que você está com mais vontade de morrer do que viver? De que não for a graça de Jesus para te sustentar? E a Bíblia diz que nós deveríamos carregar a carga dos outros para sermos curados. Por isso diz o texto que eu acabei de ler. Agora me responda, como é que você pode amar tanto, a ponto de saber como Cláudia está andando, como esse menino está andando, como ele está vivendo, se eu estou vendo ele no máximo pela televisão? Se eu não estou vendo, se eu não estou sabendo da vida dele e dela, eu não estou participando do drama dessa vida. Eu sei que nesse período da pandemia, quando foi mais acentuado, era muito difícil, mas existiam irmãos que mesmo na hora difícil conseguia continuar juntos. Eu me lembro, por exemplo, no período que Yara esteve no seu pior momento, todo dia praticamente a gente se falava. Então comunhão não é só eu ter que ficar agarrado com você, não. É não perder esse vínculo de amor, de companheirismo, que a gente não sabe da vida das pessoas, que a gente não sabe o que está acontecendo, e Paulo diz, carrega as cargas. É por isso que eu escrevo perguntando sempre, como é que está aí? Como é que está na sua casa? Como é que está fulano? Já melhorou Beltrano? E você como é que está? E o seu filho, a sua esposa, a sua neta, e você? Porque precisamos manter o vínculo, ainda que esse vínculo seja assim. Por quê? Porque eu preciso saber, porque se você estiver sofrendo, eu tenho que sofrer com você. Se você estiver sorrindo, eu tenho que sorrir com você. Quando a gente ama é assim, não é não? Quando a gente ama é assim. Eu de vez em quando torço para o Flamengo por causa do meu filho, porque quando eu estou vendo o jogo com ele, ele fica com o rosto, quando o Flamengo não está ganhando ainda, ele fica com a cara que eu fico torcendo. Poxa, faz algum gol aí, quase que eu oro. E quando faz eu me alegro. Esses dias, não sei se foi a minha esposa, foi alguém que disse assim, o senhor tinha que ser, era Flamengo mesmo, hein? Mas não é isso não, é porque eu gosto de ver o meu filho, eu compartilho da alegria dele. Quando perde também, eu compartilho da tristeza dele. Isso chama-se amor. Compartilhar da alegria, compartilhar da tristeza, compartilhar do dia a dia, compartilhar, é isso. Eu preciso que você me ajude nisso. Eu preciso que você chore comigo quando o Botafogo perder, e é muitas vezes, e são muitas vezes, é quase sempre, isso é um teste de amor diário, é não, Bené? É um teste de amor diário. Eu estou tentando dar alguns exemplos para mostrar a você o que significa companheirismo. Por gentileza, meus queridos aí, olhem para Gálatas capítulo 6, verso 10. Olhem para Gálatas capítulo 6, verso 10. Diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, principalmente aos da família da fé. O que é isso dizer? Você tem que ter amor por todos, abençoar pessoas, mas principalmente o corpo. Principalmente o corpo. Então, se o seu irmão tem uma loja, e o que você quer comprar tem na loja dele, vai lá e compra na dele. Ah, pastor, ele é mais caro que os outros. Deixa ele dar conta a Deus isso. Infelizmente acontece isso. Às vezes os crentes cobram mais caro. Quantas coisas a gente já fez nessa igreja,
que os crentes cobraram mais caro do que o mundo. Infelizmente acontece. Mas se você puder abençoar os irmãos, abençoa. Caminha junto. Sim. Em 1 de João, capítulo 3, verso 11. 1 de João agora, capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, 2 pontos, que nos amemos uns aos outros. E como eu disse a você, e vou repetir ao longo de toda essa mensagem, o perigo está nesse esfriamento do amor pelo distanciamento. Pelo distanciamento. Perigo. Gente, em Romanos capítulo 16, de 1 a 17, eu não vou ler o texto todo não, mas bota aí. Apóstolo Paulo conversando com a igreja. Romanos 16, sim, Romanos 16, de 1 a 17. Paulo está escrevendo: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sincreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim também. Para aí, como eu disse, eu não vou ler o texto todo. Paulo vai falando a todo mundo que a igreja deve ter cuidado. Cuide de fulano, ainda fala assim que é meu parente, os meus parentes fulano, os meus amigos, as minhas pessoas na fé, e por aí ele vai falando do cuidado que tem que se ter um com os outros na igreja. Isso lá na igreja nascente, na igreja que começou, Paulo recomenda o cuidado uns com os outros, né? Em Atos capítulo 5, em Atos capítulo 12, verso 5, Atos 12, capítulo 5, não, Atos 12, verso 5, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia a Deus por parte da igreja a favor dele. Agora, por gentileza, parei. Isso aí é amor. Pedro está preso, mas a igreja está orando por ele. Ontem eu vi um testemunho lindo que o pastor contou aqui, né? Apesar de, como disse uma irmã, ele não precisou dar testemunho, ele pregou a Bíblia. A irmã Vânia. Mas uma coisa que ele falou interessante, e eu conhecia já a história do pastor Tim Simbala. O pastor Tim Simbala escreveu o livro Vento Renovado, Fogo Renovado. Era um grande avivalista. A menina dele consagrada na igreja, a moça trabalhando na igreja, de repente chegou um dia para o pai: chega de ser crente, chega de cristão, eu vou embora para o mundo. Eu fui para o mundo. E foi para o mundo, e os anos se passaram, o tempo passou, e aquela moça no mundo. Até que numa reunião de uma oração na igreja dele um dia, uma senhora, no meio do templo, disse: para aí, vamos parar aqui. Pastor, nós sabemos que a sua filha está no mundo, e no mundo pesado. Essa igreja nunca parou para chorar e orar pela sua filha assim. Vamos orar por ela agora. Nunca parou para fazer isso. E eles se reuniram, fizeram uma roda e oraram. Alguns dias depois, de madrugada, bateu na porta do pastor Tim. Quando ele abre, a filha: estou voltando para Jesus. Pedro estava preso, mas a igreja fazia incessante oração por ele. Fulano está doente, mas a igreja prossegue fazendo incessante oração. A família tal está com problema, mas a igreja prossegue fazendo incessante oração. O filho tal está com problema, mas a igreja prossegue fazendo oração. Isso é a igreja. Me diz, talvez você não consiga saber nem se tem algum irmão passando dificuldade com um filho, uma filha. Dificuldade física, espiritual, emocional, enfim, uma série de dificuldades. Talvez você nem saiba. E quando eu digo você, não estou me referindo aos que estão aqui, estou me referindo a todos nós, que muitas vezes não conseguimos saber o que anda em volta da gente, porque esquecemos que a igreja é uma ação ativa de um povo a favor uns dos outros para a glória de Deus. Afinal de contas, Jesus reservou uma oração inteira em João 17, pertinho de partir para o céu.
Ele disse: Pai, é chegada a hora. E no João 17, ele passa a oração inteira pedindo união do povo, pedindo unidade da igreja. Eu quero que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. Pai, para que o mundo veja que tu me enviaste, eles precisam estar juntos, Pai. Não estar com as pessoas vai fazendo, como eu já disse aqui, vou repetir, seu amor esfriar. Porque a vida cristã, preste atenção nisso, não é apenas transferência de informações religiosas. Porque se fosse, pastor Fernando, o culto online servia. O negócio é só passar informação? Então tá. Pastor estuda, o pregador estuda, o diácono estuda, o professor estuda, e depois passa a informação. Se a igreja fosse só transferência de informações religiosas, ok, podia fechar as portas, ficar cada um na sua casa, a hora tal vai ter informação, a hora tal vai ter mais informações, e acabou. Mas a igreja, essa coisa pela qual eu sou apaixonado, chamada igreja, estou comprometido com ela até o pescoço, até o teto. Ela é vida. A igreja respira vida. A igreja é isso. Não é apenas transferência de informações. Ela existe sob fortes sentimentos e emoções. Emoções e sentimentos que online você não vai sentir. E se sentir é muito menos. Já foi ver um jogo de futebol? Já viu para televisão? Hein, Tião? Já viu o Fluminense jogar para televisão e perder muitas vezes? Já viu, né? Eu também. Já foi ao Maracanã? Tem alguma diferença? Agora, o meu Botafogo está até ganhando. Está lá em cima na Série B, na importantíssima Série B. Está lá em cima. Aí ontem um irmão acabou de jantar: pastor, vamos lá ver o fogão? Aí ele e o Botafogo também, esse irmão. Vamos lá ver o fogo? Eu digo: compra o ingresso para a gente. O que tem que levar? Só a carteira que o senhor está vacinado. Vamos lá ver. Vamos estar juntos. Vamos ser discípulos. E quem mais quiser ir, me avisa que a gente faz uma caravana para ver o fortíssimo Botafogo. Né? Por quê? Porque eu me lembro a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu tinha 8 anos de idade. Meu irmão mais velho, já na glória, me levou e falou que era grande, que era bonito, que eu ia gostar. Eu entrei, e o Maracanã antigamente, não sei como é que é agora lá, antigamente tinha corredor, aí de repente você tinha que entrar num corredor assim e dar de cara no campo. Não é assim? Então a gente vai. Aí setor tal, é o seu. Então está na hora de eu entrar. Aí você entrava por aquele setor. Gente, o primeiro dia que eu entrei, quando eu vi aquilo tudo assim, a primeira pergunta que eu fiz: isso é o mesmo que a gente vê na televisão? Isso é o mesmo? Meu irmão disse: é o mesmo sim, porque lá você vê pedacinho. Não adianta dizer que é a mesma coisa aqui de que em casa. Papo furado. Dos mais furados possíveis. Não adianta, está tentando enganar você mesmo. Eu sei que muitas vezes é preciso. Como eu falei, existem pessoas enfermas. Eu tenho pessoas que me preocupam muito, que já estão velhinhas. Como é que vão fazer o dia que a gente precisar terminar com isso? Porque são pessoas a quem amamos. E tem outras doentes mesmo, pessoas que não podem vir, pessoas que estão em cima da cama, pessoas que têm doenças que não podem mesmo levantar-se. Isso tudo me preocupa muito. Por isso que, às vezes, os irmãos, até com muito boa vontade: pastor, está na hora de acabar com esse negócio de online, mas eu sei que seria uma bênção, vai ser uma bênção, mas eu preciso entender essas pessoas que também não podem. E tem uns assim, mas tem gente agora que eu chamei para hoje vir de manhã e não veio. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja online vai tirando da pessoa a condição de entender o que é autoridade pastoral. Não tem mais autoridade. Que autoridade? Eu estou na minha casa, eu posso estar assistindo o culto, mas se eu precisar tomar um refresco, eu tomo agora. Não, eu estou aqui assistindo o culto, mas se eu precisar... Nada não. Ninguém vai ouvir,
Eu estou aqui na minha casa, o que precisar fazer eu faço. Eu estou assistindo o culto, mas se eu ficar de cueca eu fico. Não tem ninguém aqui para ficar escandalizado com a minha cueca, no seu Espírito Santo. E vai olhar, você devia estar lá. Se existe uma coisa que a Igreja Batista não conhece, nunca conheceu, chama-se autoridade pastoral. Você vai à igreja aí, rapaz, o que eles reconhecem ser o pastor. Mas quando a gente, um pastor, quando faz um apelo assim, eu queria todo mundo na igreja, só se falta se estiver passando mal. Mas tem uma porção de gente que estava aqui ontem de noite e não está agora. Que eu duvido que esteja passando mal. A ideia de autoridade pastoral vai embora com muita gente. As pessoas não têm submissão à autoridade. Por isso, eu preciso que abram comigo a Bíblia, falando sobre autoridade, né? Porque a igreja online cria ovelhas sem pastor. Vê o que está para mim aí em Marcos capítulo 14, verso 27. Minha mãe dizia assim, o pastor falou para a gente ir, o pastor falou que a gente tem que fazer isso. Jesus fala, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizeis, porque já está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso mesmo. Algumas pessoas não têm ideia do que significa o pastorado. De que como um pastor ferido pode machucar, a igreja pode ficar toda machucada. Agora, por gentileza, coloque Mateus 9,36. Jesus mesmo instituiu o ministério. 9,36 de Mateus agora. Vindo ele às multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus está dizendo, pobre dessa gente cansada, porque optaram por não ter pastor. Porque são como ovelhas que não têm pastor. Isso é a importância do pastor. E quando eu digo isso, não estou arguindo em causa própria não, porque a essa altura da minha vida, não preciso mais arguir em causa própria, já estou mais, ainda não terminei não, mas estou mais para lá do que para cá, em termos de terminar ministério, mas é isso aí, é a autoridade pastoral, é a autoridade, quer ver? Olha o que está escrito por gentileza ainda, em Hebreus 13, 17, guarda isso, você que está aqui, você que está em casa, Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias, a palavra aqui é pastor, viu, no grego, obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, você não leva nenhuma vantagem de seu pastor viver gemendo por causa de você. Você não leva nenhuma vantagem. Obedecei aos vossos pastores. Isso aí é a autoridade da palavra de Deus. Se você quer ser igreja online, você não quer ter pastor. Não, eu quero que ele me visite. Aí estão os pastores, que hoje visitam muito mais do que eu. Mas se você quer ser online, você não quer. Eu sei o que é visitar. São 34 anos aqui. Houve um período enorme que era eu sozinho. Sobe o morro, desce o morro. A primeira visita que eu fiz em Teresópolis, quando eu cheguei, na semana que eu cheguei, eu tive logo um teste do que seria isso por aqui. Porque o irmão, não é o nome dele? Norival, lembra, né, Maria? Norival Barbosa me chamou para fazer uma visita. Vamos ali. Aí eu subi esse morro aqui, nós levamos 2 horas e 10 minutos andando. Fiz muito isso. Mas se você quer igreja online, você não quer visita, você não quer oração, você não quer nada disso, você quer ser você e basta. E você quer se sentir forte. Ovelha sem pastor, Jesus diz que é digno de compaixão, como está em Mateus 9,36. Ovelha online não quer submeter a autoridade pastoral. Por isso alguns não estão aqui agora. Eis a importância de um pastor, quer saber? Jeremias 3,15,
por gentileza, Rafaelzinho, Jeremias 3, 15, isso. Dar-vos-ei, é o Deus falando, não sou eu que dei, não é a ordem de pastores que dá pastor, nem a igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vocês, diz o Senhor, precisam de alguém que tenha conhecimento e inteligência para pastorear vocês. Precisam de estar sob autoridade. Todo crente precisa estar sob autoridade. Interessante que às vezes a gente troca a ordem das coisas. Como, pastor? João 10, 4 e 5. João capítulo 10, Evangelho, verso 4 e 5 diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Então, a conclusão que a gente tem que chegar é que não é pastor que segue a ovelha que segue o pastor. É a ovelha que segue os passos do pastor. Minha gente querida, esse estudo, vocês vão ter ele depois. Aos poucos você vai deixando de existir como cristão. As emoções não são mais as mesmas. Não são mais as mesmas. Terceiro, sabe outra coisa ruim? Prejuízo da igreja online ou da pretensa, enfraquece o discipulado cristão, até eliminá-lo totalmente. Bota aí Gálatas 6,6, por gentileza. Vai eliminando o discipulado. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. Como é que você vai abençoar as pessoas, o seu discipulador, se você não é discípulo? Como é que você vai fazer os discipuladores, pessoas, e você reconhecer a vida deles, abençoá-los, porque ele está te ensinando, se você não é discípulo de ninguém? Se você não é discípulo, não é discipulador, como é que você vai participar e ser participante e botar outros a participarem do seu dia a dia, das suas bênçãos, se você não tem? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, olha o que Timóteo diz olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele chama Timóteo de filho, ainda que Timóteo não tenha sido filho na fé de Paulo, não foi. Timóteo foi criado em igreja. Timóteo foi criado pela sua avó Eunice e sua mãe Lloyd, que deram para ele testemunhos das sagradas letras. Mas Paulo o chamava de filho, de tanto que o tinha no conceito como discípulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim, da minha parte, ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Me diga, como é que você vai fazer isso, se nós ficarmos em casa? Paulo diz, vocês mantenham-se fiel, e transmite o que eu estou dizendo a outros homens fiéis, para que esses outros homens fiéis transmitam a outros. Então, eu estou preparando um grupo de discípulos das quartas-feiras, e estou preparando um outro querido grupo aos domingos de manhã. Para quê? Hoje eu estava dizendo para eles, porque eles discipularão outros, que discipularão outros, até a gente atingir a igreja 100%. Eu não teria essa pretensão, seria da minha parte muito pretensioso. Entretanto, esse é o projeto. Esse é o projeto, que um discipule o outro, que discipule o outro, e aí a gente vai ver quem é crente mesmo. Porque o crente, como a gente viu hoje, é impossível não ser discípulo de Jesus. Sim. Olhem o que é ser discípulo, formado por membros de uma igreja. Atos 16, de 1 a 5. Hoje eu sugeri lá ao meu pessoal que comprasse essa Bíblia. É uma tradução que nem eu conhecia. Não conhecia não. Era da edição Pão Diário. Versão transformadora. Por que eu gostei tanto? Primeiro que me chamou a atenção que tem comentários e sermões de Charles Spurgeon. Já valia comprar. Segundo que eu percebi a linguagem dessa Bíblia, que não é uma linguagem corriqueira, porque uma das coisas que eu não gosto de algumas traduções bíblicas é que ele banaliza o texto sagrado, vulgariza algumas traduções, essa não.
Essa é uma tradução que eu aconselho a igreja. Estou abrindo esse parênteses. Se você quiser uma Bíblia que explica melhor, que tem termos mais fáceis para a gente entender, mas que não vulgariza, não banaliza o sagrado, aqui está. Eu ia trazer uma para o Gilmar, falei para ele, porque ele ama Spurgeon, né, Gilmar? Mas comprei a minha e depois não pude mais. Não pude mais. Mas ele já anotou tudo lá. Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, está vendo como é que Paulo já conheceu Timóteo convertido? Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que ele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos e por aí vai. O que eu queria mostrar com você aqui, é isso aqui. Paulo fez questão de viajar com Timóteo. Porque Paulo decidiu que Timóteo, pelo que ele ouviu, o bom testemunho do rapaz, ele vai ser um excelente discípulo. E ele pegou Timóteo, teve que circuncidar, por quê? Porque ele ia entrar no meio de judeu, e se ele tentasse pregar qualquer coisa, Wellington, que ele não fosse judeu, os judeus não iam aceitar. Então, só para facilitar, circuncidou Timóteo, né? E levou para viajar com ele, e passou a fazer ele de um discípulo. É isso que eu estou ensinando aos meus discípulos, que ser discipulador, não é aquela aulinha de domingo que você vem com uma revistinha amassada, e depois do resto de semana você nem vai saber o que acontece com aquelas pessoas. Discipulador é isso, você viaja junto, você anda junto, você vai ali na Maria Torta comer um pedaço de bolo junto, você anda com essa pessoa, você vai ao campo de futebol, você vai fazer uma viagem e leva junto. Isso é fazer discípulo. Isso é fazer discípulos. Paulo está dizendo aqui, esse menino eu quero que vá comigo na viagem. Como é que você pode fazer isso? Você está dentro de casa vendo online? Como? Você está vendo quanta coisa no ser cristão que é impossível. E o resultado disso aí? O resultado de viver assim como a igreja de Atos é o que está em Atos 9:31. Põe lá. Atos 9:31. Deixa eu caminhar nesse estudo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eles estão juntos e, portanto, havia paz entre eles. Não quer dizer que estavam sempre concordando com o outro, mas a paz é um sentimento que brota no coração dos salvos. E por isso a igreja crescia, porque estavam juntos. Nosso maior trabalho, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, é fazer esse corpo crescer. Alguém já disse que a síndrome de Adão. Como? Adão falhou a primeira vez. E Deus agora nos chamou para ser um novo Adão. Como? Crescer e multiplicar. Encher a terra de crentes, crescer em Cristo e multiplicar-me. Esse é o projeto de Deus. Como fazer isso online? É envolvido com o corpo de Cristo que o povo de Deus se mantém fiel à sua palavra, como está em Atos 17:11. Mateus 28, 19 e 20, você ouve a ordem, vai para todo mundo e faça discípulos de todas as nações. Essa é a ordem para nós. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, 18 a 20, põe lá, para que o povo grave. Segundo aos Coríntios, meus irmãos, capítulo 5, verso 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós fomos salvos pelo evangelho da reconciliação, e agora o Senhor pegou esse evangelho e confiou a gente, para que a gente passe para outros, a reconciliação, a saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E Ele nos comissionou. Ei, você está feliz em apenas, em casa aqui, em só assistir culto? De fazer parte de um outro ministério que não seja discipular pessoas? Isso te basta? Ele falou, Ele me confiou o ministério da reconciliação. Ele me reconciliou para que eu reconcilie os outros. Ele me chamou para isso, meu Deus. Ontem, quando eu ia para casa, eu falei para minha esposa que o que nós precisávamos mesmo é ser chamado daquilo que a Bíblia chama ovelha. Ovelha, meu irmão, grita, berra, mas não aprende quase nada. Você nunca vai ver uma ovelha num circo fazendo malabarismo. Que luta. Portanto, que Deus ajude a gente a ser menos ovelha nisso aí. Como eu falei quinta-feira, eles ouvem a palavra, mas não põem em prática. Que Deus ajude você. Você faz parte do ministério da reconciliação, meu irmão. Você não pode fazer isso de casa, minha irmã. Pelo amor de Deus, entenda isso. Sim, de casa não vale a pena. Me responde uma coisa. Me responde uma coisa. O que vocês acham? Se eu tivesse a oportunidade de ver minha esposa, que há muito tempo eu não via, um exemplo. E alguém dizia, você tem duas opções. Nós temos aqui um filme que podemos passar a ela, ou você pode ir vê-la pessoalmente. O que você preferiria, irmão? Eu vou dizer o que eu preferiria, vê-la pessoalmente. Ver meus irmãos pessoalmente é muito mais do que ver retratinho, WhatsApp, pequenas mensagens no WhatsApp. Eu preciso ver. Porque eu amo. E amar é ver. Finalmente, e talvez o pior de tudo, é que a pretensa igreja online atrapalha a livre ação do Espírito Santo. A alegria e a sensação da presença de Deus, com certeza é diminuída online. O Salmo 84, de 1 a 4, diz assim, Salmo 84, de 1 a 4. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre... Que é esse aí? Não, eu falei 34? 84. Salmo 84, de 1 a 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu acolho meus filhotes nos teus altares, Senhor. Deus, Senhor meu, Deus dos exércitos e Rei meu. Note algumas coisas aqui. Note alguma coisa. Nesse texto. Primeiro, o verdadeiro crente ama estar na igreja. Olha o verso 1 e 2. Quão amáveis, quão possibilidade de amar é, ou são os teus tabernáculos. Os teus tabernáculos são amados, eu amo. Eu não vou aí porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque o pastor falou, porque é compromisso, eu amo. Eu não sou da religião que tem que ir à igreja para fazer compromisso, para cumprir um compromisso uma vez por semana, eu amo. Eu amo. O verso 2 diz a mesma coisa. Cadê o verso 2? Fala a mesma coisa. A minha alma suspira por ti e desfalece pelos teus átrios. Átrios é o templo. Primeira coisa, o verdadeiro cristão ama. Ele já chega na igreja com um sorriso. Ele já chega na igreja dando a paz do Senhor, abençoando os outros, tendo alegria de estar ali, porque ele está onde ele realmente gosta. Segundo, estar na igreja mexe com a minha alma. Olha o verso 2, parte B. Coisas que o mundo não pode fazer, por isso é que a ação do Espírito Santo é diminuída. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sim. É assim que nós adoramos a Deus na igreja. Eu nunca fiz isso não, Tião, mas eu fico imaginando como deve ser. Por exemplo, assistindo
Teve um dia que eu tiver de precisar assistir pela televisão, pelo online. Como é que eu vou me comportar na hora do louvor? Como vocês acham que Fatinha ia se comportar na hora do louvor em casa? Eu já fiquei 1 ou 2 vezes, não sei quantos lá, por causa de ou não poder vir, estar doente, enfim. Já fiquei em casa. Eu não consigo, sozinho lá. E poucos conseguem. Você não consegue ser o mesmo em casa ou na igreja, na hora da adoração. Na hora da adoração em casa, você está assistindo um filme. O som está ruim, o som está bom, o conjunto afinou, o conjunto desafinou, a mensagem está boa, a mensagem está ruim. Como é que é a adoração em casa? Como é aquele período de se soltar todo? E de gritar meia dúzia de aleluia? Como é que é isso em casa? Ei, cuidado, porque nós estamos correndo o risco de estarmos mudando. Finalmente, os que permanecem com o Senhor na igreja viva, corpo de Cristo, são felizes e nunca lhes faltará o louvor afogueado. Olha esse mesmo capítulo 84, verso 3 e 4. Verso 3 e 4 aí. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde pode estar com seus filhotes. E eu encontrei seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é feliz. Feliz os que vivem na tua casa, porque lá eles terão um louvor perpétuo que não acaba. Para você que já é crente e que possivelmente não esteja aqui, eu termino lendo 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Pedra de tropeço é quando eu começo a dizer para os outros que é muito legal ficar em casa, que eu fico, assisto o culto, não me incomodo com nada. Por isso, desde pequenininho, nós precisamos ensinar nosso povo, para que nós não nos tornemos, sem perceber, pedra de tropeço para o crescimento deles, no meio do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Sim. Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que nós somos tijolos de uma construção. Não se constrói uma casa com tijolo só. São tijolos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Todo esse conteúdo aqui, tudo isso aqui tem afã, tem desejo de abençoar a tua vida, jovem ou adulto, senhor, senhora, qualquer um aqui. Na verdade de tudo aquilo que foi lido. Nós